gente, meu nome é Ana Clara e no vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha sobre um livro que apareceu inesperadamente assim pra mim. Eu fui num sebo com os meus amigos e aí olhando ali eu sempre quis ler alguma coisa de Saramago e eu vi esse livro que se chama A Caverna e foi, assim, uma experiência muito surpreendente, porque, óbvio, eu esperava muita coisa justamente por ser Saramago, mas eu acho que foi melhor do que as expectativas, sabe? Então, para começar, aqui nós temos a história do Cipriano Algor, que é um senhor de 60 e poucos anos, e ele mora com a filha dele, que se chama Marta, e com o genro dele, Marçal, em uma casa isolada, assim, do centro. E aí, ele é um oleiro, ele trabalha numa olaria, ou seja, ele faz cerâmicas, né, mais especificamente louças. E, apesar de morar longe do centro, afastado, ele tem um contrato com o centro, então ele vende essas louças dele ali no centro. E a história começa quando, né, começa a surgir as louças de plástico. Em nenhum momento do livro é citado o tempo em que se passa isso, mas a gente imagina que é ali em meados da Revolução Industrial, mas na quarta Revolução Industrial. E, enfim, aparece o plástico, né, para substituir o barro. E porque, né, ele é mais resistente e mais barato. Então, com isso, o centro decide encerrar o contrato com o Cipriano. E ele se vê num dilema, assim, porque ele passou a vida toda dele fazendo louças de barro. E agora ele não tem o que fazer, ele não tem de onde tirar o sustento. Ele poderia, assim, viver só com as custas, né, do genro dele, que a propósito trabalha no centro como guarda, mas, né, envolve muitas outras questões, sabe, você depender de outra pessoa para viver é algo que ele não quer. Então a gente meio que vai acompanhar ele tentando, ele e a filha dele, porque a filha trabalha com ele, eles tentando ali se reinventar e para continuar ali com a olaria. Então, a filha dele tem uma ideia, que eu não vou contar, vocês vão ter que ler para descobrir que ideia é essa, mas uma ideia que pode ou não dar certo para eles voltarem a vender para o centro. E detalhe, se eles estão vendendo para o centro, eles não podem, o contrato diz que eles não podem vender para mais ninguém, barulho de moto. Eles não podem vender assim pra qualquer pessoa, sabe? O contrato é fechado, tem que ser só com o centro. E aí, paralelo a isso, a essa situação de, né, ter o seu contrato encerrado com o centro, aparece um cachorro na casa deles, que vai receber o nome de Achado. E esse cachorro é um personagem que tem relevância, assim, pra história. Inclusive, eu quero ler um trecho que explica isso, que é assim: o mesmo direi eu, mas se o nosso cão se perdeu para poder ser achado, como inteligentemente explicou a Isaura estudiosa, também estas nossas mãos perdidas, a sua e a minha, poderão, quem sabe, voltar a ser achadas pelo barro. Então, tem muito essa relação, né, dessa coisa de se reinventar ali no barro e do cachorro aparecer, enfim. Então, a gente vai ter essa dinâmica em boa parte do livro. E mais ali pro final, nós vamos ter uma segunda dinâmica, que é a de que o centro, ele está crescendo, mais pessoas estão indo morar lá, o centro está enriquecendo, fazendo novas coisas, e a intenção deles é conseguir cada vez mais moradores, inclusive o Cipriano e a sua família,
porque como eu falei, o, o genro de Cipriano, ele trabalha no centro, então tem toda essa questão de deles irem morar no centro ou não, sabe? Porque é uma coisa que o Cipriano não quer, então isso acompanha ele durante todo o livro, essa relutância em morar no centro. Mas, enfim, o centro também é considerado, pelo menos por mim, um personagem importante nesse livro, porque ele é o tempo todo citado e tudo gira em torno dele, e assim no final você entende tudo e faz sentido. Enfim, leiam. Isso que eu falei foi só uma sinopse, da história é imensa, tem muita coisa pra ler. Eu queria falar sobre José Saramago, que, assim, dispensa apresentações, né? Mas o que ele faz aqui é muito incrível, assim, porque ele tá descrevendo a mente humana, sabe? Ele tá o tempo todo mostrando os pensamentos de todos os personagens, mas principalmente do Cipriano. E são pensamentos, assim, que você fala, caraca, eu já pensei isso, sabe? São pensamentos muito identificáveis e, ao mesmo tempo, pensamentos que podem até ser desprezíveis, assim, no sentido de que ninguém gosta de admitir que já pensou isso, sabe? Mas, enfim, aqui tem toda... Você entende muito do funcionamento da mente humana, e não só da mente humana, porque o narrador se arrisca em tentar adivinhar os pensamentos do achado também, o cachorro. Então, tem tudo isso, sabe? E o livro, ele traz muitas reflexões sobre várias coisas. Esse meu livro, assim, ele tá todo marcado com muitas citações, assim, porque realmente você tira muito... Tem muita coisa genial aqui. E eu acho que é uma as reflexões mais importantes que eu levei daqui. A primeira é sobre essa coisa de se reinventar e de ter que acreditar em algo que você não tem certeza se vai dar certo, sabe? Então você fica ali, você sofre com os personagens, você tem esses altos e baixos que eles têm, porque em muitos momentos eles acham que vai dar certo, em outros momentos eles acham que não vai dar certo, e você acompanha tudo isso e fica torcendo pra dar certo, sabe? Então ensina muito sobre isso, sabe? Sobre esse momento em que você passa por um revés e você tem que se reinventar. E também, outra reflexão que fica é justamente sobre o centro. Inclusive, o centro dá um nome ao livro, né, que é A Caverna. E eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu acho que a graça é você não descobrir, mas você entender, assim, enquanto você lê o livro. Mas você reflete muito, assim, sobre a cidade grande, sabe? Sobre ela crescer e engolir as pessoas, assim, engolir as individualidades das pessoas, as vontades das pessoas e também essa manipulação das vontades, sabe? Porque será que você quer o que você quer porque você realmente quer isso? Ou porque tem alguém te manipulando pra querer isso, sabe? Enfim, você pode tirar inúmeras reflexões aqui. É um livro incrível, assim. E eu queria finalizar com uma frase que tá na parte de trás do livro. Que, assim, eu acho que é tudo que você precisa saber pra ler esse livro. Inclusive, foi essa frase, assim, que me ganhou na hora que eu tava escolhendo o livro. Que fala assim: que estranha cena descreves e que estranhos prisioneiros são iguais a nós. Platão. Então, enfim, tem toda aquela questão, né? Inclusive o nome do livro, A Caverna, faz referência a Caverna de Platão mesmo, vocês vão entender lendo esse livro. E, enfim, é isso. É uma leitura, assim, incrível.
mexeu muito comigo e quando você termina de ler, pelo menos eu senti que eu não era mais a mesma pessoa e me fez questionar várias coisas ao meu redor, sabe? Então acho que é uma leitura muito engrandecedora e que todo mundo deveria ler, sabe? É leitura obrigatória, assim, eu acho que é quase impossível você não gostar desse livro. E se não gostar, pelo menos alguma coisa você vai tirar daqui, sabe? Que mais que eu posso falar sobre isso? Da escrita do Saramago, assim, que é uma coisa incrível, que você precisa de mais foco do que o normal para entender as coisas. Pelo menos eu senti isso, que eu tinha que estar mais focado, porque às vezes, né, tá com a cabeça cheia e vai passando assim as linhas, e aí você percebe que não entendeu nada, aí você tem que voltar. Então requer um pouco mais de foco, mas vale muito a pena, sabe? Porque cada página é uma grande coisa, sabe? Nada, nenhuma linha em vão, nenhuma palavra em vão, é tudo muito amarradinho. Então, assim, incrível. 5 estrelas. Eu não gosto muito de dar estrelas, assim, pros livros, porque geralmente eu mudo a minha opinião sobre quantas estrelas eu daria pro livro, mas quando o livro é 5 estrelas, eu sei, esse livro é 5 estrelas, assim, virou um dos meus preferidos. E é isso, espero que eu tenha convencido vocês a ler. É isso, até o próximo vídeo e tchau!